Olá pessoal, hoje eu vim aqui, como prometido no meu último vídeo, lá quando eu falei do 15, né, da Raquel de Queiroz, eu vim falar de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, também chamado de Alto de Natal Pernambucano, tá? Bom, antes de falar dessa história, eu quero falar um pouquinho de umas curiosidades, né, de uma curiosidade que me chamou bastante atenção, eu também não sabia até bem pouco tempo, que assim, quando a gente fala em João Cabral de Melo Neto, é instantâneo o título Morte e Vida Severina vir à nossa mente, né? É o poema mais conhecido desse autor, né? De maior sucesso aí, acho que todo mundo que já passou pela escola, ou mesmo quem não passou, já ouviu falar de Morte e Vida Severina. E olha que interessante, o autor considerava esse poema uma obra frustrada, né? Não, ele considera que essa obra não atingiu os seus objetivos. Por quê? Ele escreveu esse poema entre 1954 e 1955. Ele seria apresentado num teatro no Rio de Janeiro. Foi feito sob comissão de Maria Clara Machado, né? Porque eles precisavam ali de um alto de Natal. E aí ele escreveu essa história, né? Fazendo aqui um parênteses, o que vem a ser um alto? Altos são aqueles textos teatrais comuns na Idade Média, são textos de característica popular, né? São bastante populares, inicialmente encenados dentro das igrejas e depois ganhou as ruas, com temas religiosos ou profanos, né? Muito conhecidos nossos são os altos do Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, principalmente, já foi livro cobrado em vestibular por muitas vezes, né? Então, o João Cabral foi escrever esse Alto de Natal pernambucano e ele tinha como objetivo atingir o povo, né? As pessoas simples. Ele cria aqui o personagem Severino, que é um retirante que sai do sertão rumo ao litoral em busca de uma vida melhor, né? E esse Severino, na verdade, ele representa todos os severinos, né, da vida, todos os retirantes. Ele é um sujeito ao mesmo tempo individual e social, né? E a intenção do autor era atingir esses severinos, essas pessoas. E na verdade, o que aconteceu? As pessoas para quem ele escreveu o poema, muito provavelmente sequer tomaram conhecimento dele. E essa história, ela se tornou muito apreciada pelos acadêmicos, pelos eruditos, pela crítica literária, né? E aí, por causa disso, não era o objetivo dele chegar nos especialistas em literatura. E ele chegou neles, mas não atingiu o povo, né? Então, é um poema escrito ele traz uma escrita simples, né? Ele se utiliza de versos redondilhos, que são versos mais populares. Para quem não lembra, são aqueles versos de 5 ou 7 sílabas poéticas. No caso da obra, ele se utiliza da redondilha maior. São versos de 7 sílabas poéticas, né? E eu vou ler para vocês um trecho, né, do que ele mesmo, do que o próprio autor fala dessa obra, quando ele a considera uma obra frustrada. Ele diz assim: eu tenho a impressão de que Morte e Vida Severina é um poema fracassado. Escrevi para esse leitor ou auditor do romanceiro de cordel, para esse Brasil de pouca cultura, e esse Brasil nunca manifestou nenhum interesse por ele. Quem manifestou interesse por ele foi o Brasil das capitais, o Brasil que vai aos teatros. Foi um grande mal-entendido. Quem gosta dele é gente para quem eu não escrevi. E a gente para quem eu escrevi nunca tomou conhecimento dele. Bom, tirando, né, essa frustração do autor, a gente não pode negar que é uma grande obra. Ele escreveu, né, para ser encenado como um Alto de Natal. E no final ele acabou sendo considerado um Alto de Natal ilegítimo, né? O autor então publicou o poema escrito no ano seguinte e em 1966 ele foi enfim
para os palcos dos teatros, né? Com músicas do Chico Buarque, tá? Não sei se todos conhecem, eu até recomendo, procurem aí, chama Funeral de um Lavrador. É um dos trechos do poema, né? Pega um trecho de uma das entradas do poema, que já eu leio para vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa história. Que história é essa que é contada em Morte e Vida Severina? Ele começa apresentando o seu personagem, o protagonista da sua história, que é o Severino. Severino é um retirante que sai lá do sertão de Pernambuco, né, da Serra da Costela, e ele se apresenta, né, como Severino, mas existem muitos Severinos naquele lugar, então ele seria o Severino, filho da Maria, mas Marias também são muitas com seus filhos Severinos, e aí seria a Maria do finado Zacarias, mas também não diz nada sobre ele, porque existia lá um coronel chamado Zacarias, que fez muitos filhos Severinos e muitas Marias, né? Bom, nessa apresentação que ele nos traz, ele vai tentando se individualizar, né? Mas o tempo todo se colocando como um ser generalizado, né? Mostrando pra gente que ele não está sozinho nessa luta, nessas dificuldades que a vida do sertão traz para as pessoas, né? Então o Severino, ele é um indivíduo, mas ele representa todos os retirantes, né, que saem dos seus lares, das suas terras, para buscar uma vida melhor. Bom, então ele sai sozinho em busca dessa vida, né, melhor do que o que ele tem lá no sertão. Esse personagem, então, ele vai seguindo o curso do rio, que é o rio Capibaribe. E um dos aspectos muito marcantes na vida das pessoas do sertão, da vida das pessoas lá do Nordeste, é a religiosidade. Uma religiosidade predominantemente católica. Bom, e aí a gente vê uma metáfora, né, desse curso do Severino ao longo do rio. Esse percurso, essa caminhada dele vai representando um rosário, né? Então, o rio seria o fio condutor do rosário, né? O fio que sustenta as contas do rosário, né? E as contas desse rosário são as pessoas, são os povoados, a população que ele vai encontrando nesse caminho, até chegar na derradeira Ave Maria, que seria o litoral, né? Que seria Recife. Bom, nesse percurso, ele vai sair do sertão, ele vai passar pelo Agreste, ele vai chegar ao litoral, e tudo que ele encontra nesse caminho é pobreza, é miséria e é a morte, né? O poema, ele é inteirinho, praticamente até o final, marcado pela morte, né? Essa morte em vida que ele vai mostrando ali. Então, em vários momentos do seu caminho, ele pensa em parar e arrumar um trabalho. E aí, quando ele conversa com as pessoas, ele vai descobrindo que não tem trabalho, a não ser aqueles ligados à morte, né? E aí a gente vai percebendo também ao longo dessa história uma crítica à má distribuição de terras, né, no nosso país. Então, a questão da reforma agrária, da falta de terras para o trabalhador, né, para o lavrador, a gente não encontra. Tem uma passagem quando ele chega numa zona de plantação de cana, e aí ele acha que ele vai poder trabalhar, que ele vai encontrar um lugar com solo fértil para ele poder parar e viver. E tudo que ele encontra são usinas, né? Ele não vê trabalhadores, ele não tem espaço, né, para essas pessoas. Não tem espaço para os severinos da vida, né? Ele pensa num determinado momento em interromper a sua jornada, ele pensa em se matar. É quando ele conhece o seu José Mestre Carpina, que começa a discutir com ele essa ideia dele encerrar com a própria vida, né? E aí a gente chega no final desse poema, quando nasce uma criança, o filho do Mestre Carpina, né? E aí as pessoas vêm alegres, trazendo toda a esperança, né, para essa criança.
E aí, assim, eu faço uma leitura de que o que sustenta a vida dessas pessoas é a esperança, né? É a esperança de que não se sabe quando, mas que a vida pode mudar, né? E essa esperança, ela é renovada. A gente sente, a gente percebe a renovação dessa esperança com o nascimento dessa criança no final da história. E aí, quando a criança começa a receber as visitas, trazendo seus presentes, ela recebe, os pais ali recebem a visita de 2 ciganas, que vão falar do destino dessa criança, né? E é aí que a gente percebe, né, o poema nos traz essa ideia da esperança. Por quê? A primeira cigana, ela chega e ela diz como vai ser a vida dele, tal qual a vida de todos os seus ancestrais, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ler um pedacinho aqui para vocês. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratus, aprenderá a caminhar na lama com goiamus. E a correr o ensinarão os anfíbios caranguejos, pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo. Cedo aprenderá a caçar, primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo que cheira a comida. Depois, aprenderá com outras espécies de bichos, com os porcos nos monturos, com os cachorros no lixo. Vejo, uns anos mais tarde, na ilha do Maruim, vestido negro de lama, voltar de pescar ciris. E vejo ainda maior, pelo imenso lamarão, fazendo dos dedos iscas para pescar camarão. Né? Então, assim, ela não, né, essa visão da cigana, que é a visão da realidade, não traz nenhuma esperança, né? Ele vai viver sofrendo ali como todos os seus ancestrais. Só que a segunda cigana, ela traz uma ponta de esperança, né? Que seria a quebra desse ciclo, aquilo que se busca e que se deveria, né? Que deveria acontecer, né? A quebra desse ciclo de vida em que a pobreza, a miséria, a luta, ela só vai se repetindo de geração para geração. Então ela fala lá: minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues, tenha embora precipícios. Não o vejo dentro dos mangues, vejo-o dentro de uma fábrica. Se está negro, não é de lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste, que é mudar-se destes mangues daqui do Capibaribe para um mocambo melhor nos mangues do Beberibe, né? Então, assim, não é uma reviravolta na vida dele, mas ela vê uma esperança ali, né? Algo um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. E aqui eu me lembrei da família de retirantes lá do livro da Raquel de Queiroz, né? Que no final da história dele, do que é contado sobre eles embarcam para São Paulo, né? Então, não vão sofrer ali no sertão, não vão sofrer no Nordeste, mas vão sofrer em São Paulo, com outro tipo de ofício, né? Mas que é a esperança de uma vida melhor, é o que muitos vêm buscar no Sudeste, no Sul, né? Vinham muito mais até do que hoje, buscar nas terras mais para o sul do país, né? Bom, eu me enrolei toda, eu falei que eu ia ler aqui um trecho que eu não li. Eu vou ler agora para vocês esse trecho. Esse trecho é o trecho que eu falei que foi musicado pelo Chico Buarque. A gente encontra a música com o título de Funeral de um Lavrador, tá? Então, durante esse caminho, ele encontra ele passa ali por um funeral, uma das muitas mortes com a qual ele se cruza. E aqui, especificamente, a gente encontra uma crítica à questão da terra, né? Da divisão de terras nas fazendas, né? Então ele fala assim: esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida,
é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Então aqui a gente vê, né, essa crítica social de que o trabalhador da terra, ele só é dono da terra, do espaço em que ele vive depois que ele morre, né? Quando ele morre, aquilo ali é o espaço que é dele, aquela terra que ele lutou a vida inteira, né? Aquele pedaço de terra pelo qual a vida inteira ele lutou. Então a gente vai acompanhando isso ao longo desse percurso do Severino, né? O desgosto quando ele, depois de tanto tempo, né, de todo o caminho que ele faz, chegar no litoral, chegar num lugar onde as terras são férteis e ainda assim ele não ter um espaço, né? Tem um outro trecho aqui que marca bastante também, que eu acho bastante marcante, que é quando ele já na capital escuta a conversa de dois coveiros, um que atende cemitério dos ricos e o outro cemitério dos pobres, dos retirantes, né? E aí ele critica essas pessoas que saem e vêm pra cá achando que vão encontrar algum trabalho. Eles vêm a encontrar a morte, né? É quando Severino desiste ali da vida, quando ele vê que todo o esforço dele foi em vão, né? E até chegar no final, quando essa esperança, onde ele recebe uma recarga ali de esperança na vida. Bom, gente, eu acho que assim, existem muitas camadas que a gente pode tirar desse poema, né? Num vídeo rápido eu não vou conseguir abrir todas essas camadas, eu passei um pouco as minhas impressões, um pouco do que eu estudei sobre essa história. Espero, de verdade, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí um joinha, se inscreve no canal, tá? Olha só, falta um pouquinho mais de 900 inscritos para eu chegar em 1000 inscritos, veja só, né? Então, se inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações. Eu sei que eu tenho demorado bastante para fazer os vídeos, né, de comentários de livros, de literatura, né? Alguns devem estar vendo que tem uma sequência enorme aí de leitura de infantis e infanto-juvenis. Isso é um trabalho que eu comecei a fazer por conta da quarentena que nos colocou em casa. Então, são histórias que eu estava já lendo, trabalhando com os meus alunos na escola, que são crianças, e aí eu continuei no canal, né, para que eles pudessem continuar acompanhando, e aí outras pessoas também estão acompanhando. Mas o foco aqui são os comentários de literatura, né, e eu vou continuar. Calma, tô demorando para fazer isso, porque às vezes eu tenho que ler. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu já li várias vezes, mas eu precisei reler, né, para não vir aqui falar bobagem, para não atropelar, para não tropeçar nas palavras, embora eu tenha feito isso, mesmo tendo acabado de ler o livro, né? Mas fiquem aí atentos, o próximo vai ser Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vou ler ainda, então vai levar mais de uma semana para eu postar esse vídeo. Talvez eu intercale aqui alguns comentários de contos que eu estou lendo, tá? Mas nessa sequência que eu prometi fazer, eu vou concluir a minha leitura de Vidas Secas. E para eu concluir, preciso só começar. Mas eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.